forma de priorizar o que é essencial para você é trabalhar com os blocos de tempos. Você já ouviu falar ou já trabalha com os blocos de tempos? Os blocos de tempos trazem muita produtividade para a minha rotina. E por que falar nessa aula sobre blocos de tempos? Justamente para que você construa uma rotina muito produtiva. Rotina, pessoal, é muito mais sobre uma sequência de atividades do que determinados períodos de tempos. Rotina, quando a gente fala em rotina, às vezes a pessoa até gera uma certa angústia, uma certa resistência. Ah, não, eu não quero ter rotina, eu não preciso ter rotina. Mas rotina é algo positivo e não para que você coloque ali um tanto de horário rígido. Esses horários rígidos podem inclusive te gerar estresse, porque você não consegue, às vezes, cumprir esse horário e, às vezes, fica só bitolado no cumprimento daquele horário. Tal horário eu tenho que fazer isso, tal horário eu tenho que fazer aquilo. E não, gente, rotina é simplesmente para que você saiba qual é a sequência que você vai priorizar no seu dia. Vou te dar um exemplo bem simples. Escovar os dentes. Normalmente vamos pensar, depois que você almoça, você escova os dentes, correto? Já deve ser um hábito para você, porque é um hábito que foi implantado desde lá da infância. Quando você almoça, às vezes você almoça meio-dia, às vezes você almoça 13 horas, tem gente que vai almoçar lá para as 2 ou às vezes até 15 horas, e sempre depois do almoço você escova o dente, não importa o horário que você almoce. Isso é rotina. Então, significa que depois do almoço eu vou escovar os dentes. Isso não importa em qual horário eu vou fazer. Então, quando eu coloco uma rotina de estudo, é uma rotina de estudo que vai ser depois de qual atividade? Ah, assim que eu levantar, eu vou estudar. Então, não importa o horário que você levante, você vai estudar. Eu, por exemplo, eu faço meditação assim que eu levanto. Então, o que acontece? Já falei isso aqui para vocês, né? Dos benefícios da meditação. Então, durante a semana, tem dia que eu levanto 7 horas, tem dia que eu levanto 6h30 e nos finais de semana, às vezes eu levanto 9, 10 horas da manhã, bem mais tarde. Então, não importa o horário que eu levante, eu vou meditar. Então, rotina é muito mais sobre essa sequência do que efetivamente estabelecer horários rígidos. Eu crio uma rotina para que eu entenda onde eu vou encaixar aquela microatividade daquela meta que eu construí nas últimas aulas. Dentro dessa rotina que tem que encaixar essas atividades. Dentro dessa rotina, você vai precisar efetivamente abrir espaço para se dedicar à construção dessa meta, né? Da realização dessa meta. Você abrir espaço para se dedicar à construção de uma carreira de sucesso. Isso é falar sobre rotinas. E para isso existem os blocos de tempos. Basicamente, a gente tem 3 grandes blocos: o bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. E a pergunta que eu deixo para você é: em qual ou em quais desses blocos você vai encaixar a construção da sua carreira de sucesso? Em qual ou em quais blocos você vai encaixar aquela microatividade, aquela microtarefa que vai fazer você realizar aquela meta que você construiu com o método SMART. É exatamente isso hoje que eu vou apresentar para vocês, a construção de uma rotina. Quando eu visualizo, quando eu saio da cama e tenho um mapa e eu tenho um GPS, isso evita que eu procrastine. Isso faz com que eu seja mais assertiva nas tomadas de decisões. Faz efetivamente com que eu me torne um executor das atividades. Então vamos lá, gente. Algo que eu quero mostrar para vocês antes de eu falar, que eu acho que é importante vocês saberem, é que você pode utilizar de ferramentas para te apoiar na produtividade, para te apoiar na construção dessa rotina. Contudo, algo que tem que ficar bem claro é: a ferramenta não faz com que você se torne produtivo. A ferramenta é só uma ferramenta. A ferramenta é só um facilitador. Qual ferramenta que é melhor, Luísa?
aquela que funciona para você. Então, aqui eu posso te passar algumas ferramentas, mas você vai ter que testar. Eu, inclusive, vou deixar no material complementar para vocês uma ferramenta que eu utilizo e depois vocês conferem. Como que você vai saber se essa ferramenta funciona? Colocando essa ferramenta na sua rotina. E aí, vale você também avaliar qual que é o seu perfil. Você é um perfil mais manual, ou seja, você precisa ter contato com o papel, você gosta de agenda física, ou você é um perfil mais digital, mais virtual, você já gosta de aplicativos, né? Você precisa analisar porque existem ferramentas de todas as formas. Então, tem ferramentas que são aplicativos, tem ferramentas ou métodos que você pode fazer manuscrito. Então, você avalia e você coloca em prática. Então, vamos lá. Primeira ferramenta que eu gosto de apresentar para vocês é a chamada ferramenta mais básica que eu conheço, que chama checklist. Checklist é como se fosse uma receita do bolo. Checklist é um passo a passo, é uma lista. Essa lista, quando você sabe, por exemplo, o que você tem que fazer no seu dia, o que você tem que fazer para viajar, quais são as pendências, você pode fazer checklist de tudo na vida. Eu tenho um checklist que as pessoas, quando eu apresento, elas gostam demais, que é o checklist do que me faz feliz. Nessa rotina, às vezes, com muitas atividades, essa vida, às vezes, com muita sobrecarga de atividades, a gente até esquece do que realmente as simples coisas que nos fazem feliz. Eu, por exemplo, adoro ouvir Marisa Monte. E eu falei assim, gente, como que eu não ouço tanto durante a semana Marisa Monte? Então, eu comecei a introduzir na minha rotina esses pequenos disparos de felicidade, esses pequenos disparos de coisas que me fazem bem. Isso faz com que eu mantenha a minha energia alta durante o dia. Só que quando a gente tá mal, quando a gente realmente já não tá muito bem, a gente não consegue nem pensar no que a gente faz, no que nos faz feliz. Então, cria essa lista agora. Agora, se você estiver bem, cria uma lista das pequenas coisas que te fazem feliz. Ah, tomar café, comer chocolate, assistir tal série, ouvir tal música, ligar para tal pessoa. Tem essa lista do que te faz bem. Porque no momento que você estiver na jornada, no momento que você estiver trabalhando, no momento que você estiver durante seu dia, se você não está se sentindo bem, foca nessa lista. Ou às vezes você teve um dia maravilhoso e conseguiu realizar todas as atividades e quer ter uma recompensa por esse dia, para você se manter motivado, também faça uma atividade, pega alguma coisa dessa lista, coloca na sua rotina. Então, um checklist, você pode fazer esse checklist à mão, ou você pode utilizar um aplicativo que eu uso, eu gosto muito, vou mostrar aqui para vocês no material complementar, que chama Todoist. Esse basicamente é um checklist online que você consegue inclusive colocar prioridades do que é mais importante, do que é menos importante. Aí você volta naquela aula de priorização. Como que eu priorizo? Primeiro eu preciso saber para onde eu tô indo. Qual que é a minha meta? Se eu sei para onde eu tô indo, eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Essa atividade me leva para onde eu tô indo? Essa atividade eu consigo delegar, eu consigo excluir da minha vida? Ou essa atividade realmente ela é essencial para que eu chegue aonde eu desejo? Isso é saber priorizar. A gente às vezes até abrir mão de determinados benefícios nesse momento para colher benefícios maiores no futuro. Vou mostrar aqui agora para vocês um exemplo dessa lista e da construção dessa rotina. Acompanhem comigo. Então vamos lá, aqui eu chamo de lista de foco semanal. Na verdade, isso é os blocos de tempo, foco semanal. Aqui eu vou separar para vocês em bloco da manhã, bloco da tarde e bloco da noite. Mas eu tenho essa construção do foco semanal numa planilha de Excel. Então, toda semana, no domingo, eu paro e planejo minha semana. Voltemos no que eu já falei. Primeiro eu preciso ter um planejamento de visão, um planejamento macro. Depois desse planejamento macro, eu passo por um planejamento semanal. São as suas ações durante a semana que vai fazer com que você realize.
O sucesso não é algo que está lá distante, lá no fim da jornada, não. O sucesso é o sucesso do caminho, tá na trilha, na jornada, né? Na travessia. Então, esses pequenos sucessos semanais que fazem com que você realize uma meta, como a gente construiu através do método SMART. Então, aqui é só um exemplo, tá? Você vai construir a sua própria rotina. Eu tô falando aqui numa lista de Excel, mas você pode construir isso através do Trello, se for necessário, que é um outro aplicativo que basicamente tem a sistemática a fazer, fazendo e concluído. Também é um aplicativo que você pode utilizar, mas eu gosto de utilizar no Excel porque eu tenho uma visão geral da minha semana. Durante a segunda, então durante o domingo, melhor dizendo, durante o domingo eu planejo toda a minha semana e ao fim de cada dia, no final de cada dia, eu faço uma revisão daquilo que eu dei conta de fazer, daquilo que eu não dei, daquilo que eu vou ter que remanejar, daquilo que eu vou ter que excluir. Isso é muito importante. Então vamos lá. Bloco da manhã. A minha rotina aqui de um dia, só um exemplo, mas você vai adaptar a sua rotina. E aí, por que eu gosto de falar foco semanal? Porque é o que realmente onde você vai focar a sua semana. Então, rotina matinal, como eu falei para vocês, meditar, orações, leitura, banho e café. Leitura, se você pensar, nossa, eu não tenho tempo para ler. Se você pensar que não tem tempo para ler, realmente você nunca vai criar o hábito da leitura. Ah, eu queria muito fazer uma leitura fora do direito. Eu acho que é de extrema importância, porque amplia seu repertório, amplia sua visão de mundo. Se você quer construir um escritório, não adianta só ser um expert em direito. Você vai ter que entender de empresa. Você vai ter que entender de network, de marketing jurídico. Tudo isso você vai ter que entender para fazer a captação dos seus clientes, para gerir aquela empresa. O escritório é uma empresa. Então, como que você vai fazer isso? Através da leitura. É assim que você vai conseguir ampliar esse conhecimento. Como que eu faço? Eu leio durante a manhã. Ah, e você consegue ler muitas páginas? Durante a semana eu não consigo ler muitas páginas, mas eu me proponho a ler 5 páginas de manhã, mais 5 páginas à noite. É o mínimo. Ah, e no mais? No mais, final de semana, se eu estiver ali disponível, se eu estiver com desejo, se eu tiver uma meta, eu vou lá e coloco aquela leitura em dia. Então, uma rotina, gente, é para ser flexível. Se hoje eu tenho mais tempo pela manhã, eu vou ler mais. Se eu tenho menos tempo, eu vou ler menos. Basicamente é isso. Mas leio todos os dias, fora do direito. Todos os dias eu tenho uma leitura fora do direito. É o que me permite ter uma visão ampliada de mundo. Beleza, então essa é a minha rotina do bloco da manhã. Opa, depois disso, eu vou então para a faculdade, é um dia que eu leciono, por exemplo, de manhã, e aí eu leciono. Assim que eu acabo de lecionar, eu já organizo as minhas anotações para a próxima aula. Então, se a minha aula ela é virtual, por exemplo, assim que eu acabo aquela gravação, eu já envio para onde eu preciso enviar, para um sistema, para uma pessoa. Se eu estou no presencial e eu leciono, eu anoto exatamente onde eu parei, qual foi a atividade que eu entreguei, se eu tenho alguma pendência, eu já resolvo. Tem uma regra que chama a regra dos 5 minutos. Se você vai gastar 5 minutos para fazer uma atividade, pare e já faça. Basicamente é isso. E aí, depois disso, lá por volta das 11h15 mais ou menos, que é o horário que acaba a minha aula da manhã, eu faço o bloco de respostas. Já ouviu falar em bloco de respostas? O que é o bloco de respostas? Eu coloco determinados períodos de tempo para responder as demandas. Responder o Instagram, responder as mensagens de celular, responder aos e-mails. Então, eu estabeleço qual é o horário que eu vou dedicar do meu tempo para resolver essas demandas alheias. Então, é bem interessante, por quê? Porque eu não fico estudando e respondendo mensagem. Eu não fico lecionando e respondendo mensagem. Eu não fico conversando com a minha sócia e respondendo mensagem. Eu tenho blocos de respostas que eu paro para responder.
Pode ser que alguém me envie a mensagem, na mesma hora eu vou responder. Significa que eu estou no meu bloco de resposta. Isso faz com que você tenha ali, gente, qualidade no seu dia. Você não fica o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp, você não fica o dia inteiro respondendo e-mail. Então, você começa, sim, a ter uma vida um pouco mais produtiva. Exemplo de bloco da manhã. E aí, você vai fazer isso durante a sua semana. O meu sábado e o meu domingo, eu tenho a minha missão é sempre deixar mais livre. Especialmente o domingo é um dia que eu gosto de deixar para que eu possa descansar, recarregar as energias. É muito importante numa rotina de sucesso as pausas, para que você recarregue suas energias, para que você descanse a sua mente, para que você tenha uma nova semana muito produtiva. Feito isso, eu passo para o bloco da tarde, almoço. Percebe que aqui eu não coloco horário? É uma sequência. A hora que der eu vou almoçar, vai ser logo 11h15, eu respondi, eu almoço meio-dia. Esse é o horário que eu almoço. No mais tardar eu almoço 12h30. Por quê? Porque eu levantei cedo. Então ali eu vou ter que fazer um lanche pela manhã. Bloco da tarde, logo depois eu vou para o escritório. Olha aqui como que eu deixei. Isso é um checklist. Eu chego no escritório e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer dentro do escritório. Por que é importante ter esse checklist? Porque eu posso chegar no escritório, ter coisas que são importantes para fazer e vão vir outras demandas. O que acontece? Você não faz, você procrastina. Então, isso é também priorizar. Saber o que tem que ser feito naquele dia. Eu posso fazer para além dessas atividades? Eu posso. Se sobrou tempo, eu faço. Se não, eu fiz o que é mais importante. Então, esse é um simples checklist. Um simples checklist aqui só de exemplo, utilizando de outros nomes, inclusive. Fazer a tese de alienação parental na contestação da cliente Joana. Quanto mais específico você for, menos frustrado você fica. Olha, uma contestação tem diversos pontos, mas eu coloquei que nesse dia eu vou criar só a tese de alienação parental. Isso é microatividade. Percebe? Eu não coloquei fazer a contestação da Joana. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer uma contestação no período da tarde. Eu não vou ter tempo suficiente para fazer uma contestação muito bem feita no período da tarde. Porque eu já sei que à noite eu preciso voltar para a faculdade. Então, eu coloquei para fazer só a tese de alienação. Segundo ponto, dar retorno para o cliente Bruno. Não fica dando retorno, tô dirigindo no carro e tô mandando áudio para cliente, não. Cliente a gente tem que tratar com muita preciosidade. Então, quando eu não posso responder para aquele cliente, eu aviso dentro do meu bloco de respostas. Olha, Bruno, nesse momento eu não consigo te responder com qualidade, às 14h30 eu te dou um retorno. Então, eu paro para responder aquele cliente. Isso vai impactar na prestação de serviço que você entrega para esse cliente. Então, esse cliente aqui, com certeza era um cliente que era importante eu dar um retorno. Então, eu tiro aquele tempo para dar somente aquele retorno. Conversar com Bárbara, minha sócia, sobre o caso da Gislaine, o nome fictício aqui, de uma cliente nossa. Às vezes é necessário que eu encontre com a minha sócia, né? Seja no virtual, seja no presencial, para que a gente discuta o caso, para que a gente crie as estratégias. Dentro do meu escritório, uma outra técnica que a gente utiliza com toda a equipe, os estagiários, os advogados, é a técnica do brainstorming, para surgir uma ideia, a solução para aqueles casos mais complexos. É cocriação. Quando você compartilha, a solução ela vem de modo muito mais fluido. Logo em seguida, nesse dia era um dia que era possível, eu fiz uma atividade física. Eu coloco para fazer atividade física. Então, eu saio do escritório e vou para minha atividade física. Alimentação, correr, tomar banho. Bloco de respostas de novo. Instagram, mensagem de celular. Às vezes e-mail, às vezes não. Aqui é só um exemplo para você perceber. Nesse dia, a minha aula ela é mais para o fim da noite, por isso que ainda dá para eu fazer atividade física à tarde, depois do escritório. É mais para os últimos horários. Então, exemplo,
volto para a faculdade, leciono e eu organizo já as anotações para a próxima aula. E aí você não deixa acumular. Você que deseja ser professor, você precisa sim ter uma organização. Então eu acabo aquela aula, eu já lanço lá no portal daquela instituição o que eu lecionei, eu já preencho o que deve ser feito. Bloco de resposta. Percebe que não vai ficar ninguém sem resposta? Porque eu tenho mais de um bloco de resposta durante o meu dia. Instagram de novo, todo mundo que me manda mensagem lá no Instagram, @soalheiroluiza, se você quiser me seguir. Eu respondo todo mundo, eu compartilho, eu tenho prazer nisso, eu adoro interagir, eu acho que a gente aprende demais quando a gente compartilha. Respondo, aí sim, no final do meu dia, gente, tem que ser produtivo, tá vendo? Se eu desfocar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso. No final aqui do meu dia, revisão e planejamento. Eu reviso tudo que foi feito e o que eu preciso fazer no outro dia. A minha terça-feira já vai estar planejada. Por quê? Porque eu planejei lá no domingo. Mas aqui eu faço aquela revisão para ver se eu deixei alguma coisa passar. Por fim, a minha rotina noturna é um diário. Eu adoro, eu escrevo sobre o meu dia, eu escrevo sobre os meus pensamentos daquele dia, eu faço os meus agradecimentos por aquele dia. É realmente um diário. Toda vez que a gente agradece, o universo contribui e as coisas começam realmente a fazer mais sentido. Eu acredito muito nisso. E aí é desconectar, que é sair já do celular, descansar, lazer. O lazer aqui pode ser assistir uma série, realmente ficar à toa em casa, às vezes ligar para alguém ou simplesmente dormir mais cedo. Você vai saber realmente como que você vai finalizar a sua rotina. A forma que você finaliza o seu dia realmente impacta no seu dia seguinte, que por consequência impacta na sua produtividade. Voltemos então, vamos conversar mais um pouquinho. Toda essa rotina que eu te mostrei, desses blocos de tempo, manhã, tarde e noite, funciona quando você coloca em prática. Então, meu convite é que você comece a colocar em prática todas as dicas que eu falei até aqui para vocês. Eu vou recapitular antes da gente ir para a nossa próxima aula. Então vamos lá, primeira coisa, primeiro passo para a construção de uma carreira de sucesso, eu ter um propósito. O meu para quê? Para que eu desejo ser advogado? Para que eu desejo passar em um concurso? Para que eu desejo ser professor? Para que eu desejo construir realmente essa carreira de sucesso? O que vai me inspirar a sair todos os dias da cama? O que vai me inspirar realmente a realizar, a fazer o que tem que ser feito? É exatamente isso que você precisa ter bastante clareza, discernimento. Porque na hora que vier o desafio, é exatamente o propósito que faz você ter força para seguir. Quando você sai do trilho, é o seu propósito que faz você voltar para a estrada adequada. Depois disso, depois que você sabe sobre o seu propósito, está na hora de planejar. Estou passando pelo método dos 4 P's, propósito e planejamento. Planejamento é extremamente importante porque vai trazer com que você realmente consiga realizar. Então, primeiro a gente vai planejar. Se eu quero abrir um escritório, o que eu preciso para abrir esse escritório? Quais as habilidades que eu já tenho? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver? É realmente ter um planejamento do macro para o micro. O micro, aí sim eu vou para o próximo passo, ainda no planejamento, e eu estruturo a minha meta. Exatamente do jeito que eu quero. Uma meta que seja alcançável, uma meta que tenha um prazo, uma meta que seja relevante para a minha vida, seja relevante para a construção dessa carreira de sucesso. Depois que eu tenho toda essa construção do planejamento, eu vou então para a prática, não tem como. Você precisa ir para a arena para colher os frutos. Como que é ir para a arena? É colocar o que tem que ser feito durante a sua semana. Por isso, construir essa rotina dividida em blocos, sabendo o que precisa ser feito, utilizando de ferramentas, utilizando de checklists. E aí, gente,
logo em seguida você vai colher os frutos e é continuar celebrando e progredindo. Então, bora para a próxima aula? Eu te espero.